O meu nome é Celso Martinho, trabalho no SAP há 16 anos. Tecnicamente estou no meu primeiro emprego, embora pareça que já estive em 20 empregos diferentes. Eu vou fazer uma apresentação clássica sobre a história do SAP com alguns conselhos que me parecem que podem ser úteis para vocês que estão prestes a iniciar ou iniciaram recentemente a vossa vida profissional ou empreendedora. Mas o que eu acho que gostaria mesmo de fazer convosco e pedia-vos que me ajudassem nisso é que isto fosse uma sessão interativa e que acima de tudo vocês me fizessem perguntas para desenvolvermos a conversa a partir daí. Pronto, o SAP, vocês são todos demasiado novos para saberem a história do SAP. Eu ando há 16 anos a dizer que nós no SAP somos uma equipa muito jovem, mas acho que já não é verdade, porque já ando a dizer isto há tempo demais. Isto era o SAP em 1997, há uma versão prévia a esta página que eu perdi, já só tenho uma fotografia a preto e branco. Sim, nós somos do tempo em que a internet era a preto e branco. Não é verdade, a internet nunca foi a preto e branco. Anyway, o SAP nasceu na Universidade de Aveiro. Foi um projeto que foi, se quisermos, incubado. Na prática foi mesmo incubado na incubadora de empresas, mas nasceu no seio do Centro de Informática da Universidade de Aveiro. Nasceu essencialmente porque, e é uma pergunta que me fazem frequentemente, qual foi a fórmula secreta? Como é que o SAP nasceu? Como é que foi possível? Ainda por cima numa altura em que praticamente não existia internet, o que é verdade. Quando o SAP nasceu não havia sequer ainda oferta comercial de dial-up. A internet era uma coisa das escolas e das universidades acima de tudo. E eu acho que eu não tenho uma história romântica para contar acerca do nascimento do SAP, como a Cisco tem. Dois namorados que se apaixonaram, precisava de um router para falar à distância. Não existe essa história, mas eu acho que pensando um pouco, a fórmula resume-se a três fatores. Ponto 1, muito divertimento e muita paixão por aquilo que fazíamos, aqui representada pela metáfora do pack de Superbox, tendo também em conta a altura em que isto aconteceu. Muita disponibilidade e também alguma sorte. A sorte é aquele ganso preto. Isto tem a ver com um livro que se chama Black Swan, que fala do fator sorte nos negócios. Se vocês gostarem de ler este tipo de livros, aconselho-vos bastante este em particular. Portanto, foi isto: paixão, determinação, sorte e muito tempo. Não foi de facto um projeto a meio tempo, foi um projeto em que dedicámos muita coisa. Nós sempre nos caracterizámos, isto é uma questão cultural nossa, que nós conseguimos preservar durante estes anos todos, durante estes 16 anos todos, e embora hoje estejamos integrados num grupo como a Portugal Telecom, que é uma empresa gigantesca, numa área industrial muito agressiva, e embora, como eu disse, estejamos integrados numa empresa como estas, é de louvar que, por um lado, a Portugal Telecom tenha tido o bom senso de nos permitir preservar a nossa cultura e, por outro, perceber que, durante este tempo todo, ainda hoje o que nos guia são muitos dos valores que nós criámos e desenvolvemos quando ainda estávamos na Universidade de Aveiro. E, por isso, nós somos uma empresa bastante aberta. Somos os rebeldes dentro da Portugal Telecom e eu acho que é isso que nos caracteriza e que nos dá uma vantagem competitiva e que nos tem permitido, acima de tudo, ainda hoje, em 2012, com gigantes da internet como o Google e a Microsoft a fazerem-nos frente num país tão pequeno como o nosso, nos tem permitido continuarmos a ser competitivos. Uma das coisas que mais nos custou durante estes 16 anos, nós passámos de uma equipa de 6 rapazes na Universidade de Aveiro que não sabiam bem o que é que queriam fazer na sua carreira, para uma empresa que hoje tem, última contagem, de 320 pessoas. E uma das coisas que realmente mais nos custou a fazer durante esta evolução foi crescer. Porque com o crescimento, especialmente com crescimentos desta dimensão, vai a necessidade de criar mais processos, de criar mais hierarquia, de, no fundo, estruturar determinadas coisas que aconteciam quase de uma forma espontânea entre essas 6 pessoas que constituem a equipa inicial.
E esse é um dos grandes desafios, e se calhar um dos primeiros conselhos que eu vos dou, é um dos grandes desafios de uma empresa que começa pequena, com uma excelente ideia, com muito foco e também com muito sucesso, mas que tem inevitavelmente que crescer e que tem que passar a ter uma equipa grande, e para isso tem que criar alguns processos, quando ao mesmo tempo tem que manter a cultura inicial, porque isso é o que os distingue e é o que lhes permitiu, em primeira instância, ter sucesso. E esta foi uma das nossas grandes dores há uns anos atrás. Com isto e de uma forma relacionada, portanto, isto é sempre um trade-off, não é? O crescimento tem muito a ver com, por um lado, controle e, por outro lado, flexibilidade. Tipicamente, quando há mais controle, mais estrutura, mais processos, perde-se muita flexibilidade. Quando há muita flexibilidade, a chamada bandalheira, também se perde no controle, e isso também não é bom, especialmente quando já estamos a falar de um negócio como o nosso, que números do último ano já vai em quase 24 milhões de euros de faturação. E, portanto, este trade-off é um dos grandes desafios do crescimento de qualquer empresa, e conseguir manter irreverência, flexibilidade e, de facto, uma cultura de startup, se quisermos, e ao mesmo tempo ter processos e controle, é realmente muito difícil. E se vocês vierem a ser gestores de empresas que tenham um percurso semelhante ao que nós tivemos, dediquem, por favor, muito do vosso tempo de gestão a garantir que esta balança é equilibrada e que funciona, porque basta um pequeno deslize e podemos destruir a cultura da empresa e, com isso, potencialmente, a ideia inicial e o próprio projeto. Uma das coisas em que nós sempre apostámos muito e ainda hoje investimos bastante é em Research e Development. Isto tem muito a ver com a nossa proximidade. Tem, por um lado, muito a ver com as nossas origens, porque nós nascemos numa universidade, e tem, por outro lado, a ver com a nossa necessidade de ter um contacto permanente com a academia. E, portanto, aquilo que nós fazemos, nós temos 2 laboratórios. Um laboratório na Universidade de Aveiro, que foi onde nós nascemos, e outro laboratório na FEUP, na Universidade do Porto. E aquilo que nós fazemos é tentamos colocar nesses laboratórios tudo o que são... Só uma questão, em termos de quando eram 6, e estava a falar dessa parte do slide anterior, eram todos de que área? Eram de áreas distintas ou eram... Éramos todos de engenharia eletrónica ou ensino de eletrónica, portanto. Não depois dificuldade quando fez de facto essa parte da gestão, depois não tem ninguém dessa área? Boa pergunta e obrigado por teres interrompido. Era assim que eu gostava que a sessão decorresse. Na prática, eu sou o último sobrevivente da equipa inicial e, portanto, vou falar... Não é verdade, entretanto, houve um segundo elemento que regressou, mas eu estive durante o percurso todo, durante estes 16 anos. E, portanto, vou falar muito por mim. Eu nunca tive formação em gestão, mas sempre tive um gosto especial por fazer gestão. E sempre aproveitei todas as oportunidades, ainda que temporárias, ainda que, digamos, pontuais, de ter formação em gestão. E, portanto, aquilo que eu faço hoje em gestão vem muito de um esforço quase autodidata que eu tive durante estes 16 anos. Isso não é necessariamente mau. Depende muito do enquadramento que tu tenhas dentro daquilo que for o teu projeto a prazo. E basta olhar para empresas como o Google, em que o próprio Larry Page agora é o CEO, mas continua com uma proximidade muito forte ao desenvolvimento de produto. E eu o que faço no SAP é um pouco isso, ou seja, a minha paixão continua a ser a tecnologia, aquilo que realmente me dá prazer, embora a minha equipa hoje em dia já me proíba de programar, não sei porquê, parece que cometo muitos bugs, mas aquilo que eu realmente gosto de fazer é programar, ok? Essa é a minha paixão inicial. Dito isto, gosto muito de me envolver com a parte de negócio e de gestão, gosto de opinar sobre a estratégia, mas também tenho pessoas que me acompanham nessa tarefa, ok? Tenho outros 2 companheiros diretores que me ajudam na gestão e, portanto, acho que temos uma balança equilibrada. Mas no início foi sempre... É assim, quando tu começas como uma empresa, como uma ideia com 6 pessoas que está a nascer e que acima de tudo vive do avanço que tu tens em relação à concorrência, da originalidade da tua ideia, da inovação toda que tu estás a pôr em cima daquilo, o fator gestão não é muito importante.
são muito mais importantes os fatores empenho, motivação, paixão pelo que estás a fazer, determinação. Tudo isso é muito mais importante do que propriamente a gestão. Eu diria que tu nem precisas de gestão nessa fase da vida de uma empresa. A gestão é necessária a partir de um determinado momento, precisamente quando tu começas a crescer e começas a ter que lidar com outro tipo de problemas. Ok? Portanto, como eu disse, nós ainda temos uma proximidade muito grande com as universidades. Aquilo que nós fazemos é tudo o que... Portanto, em Lisboa o que nós fazemos é a exploração comercial do projeto, tudo o que são ideias exploratórias, research and development, testes, pilotos, tendencialmente tentamos aproximar destes laboratórios das universidades e temos pessoas que de facto estão a trabalhar nessas ideias lá. O nosso modelo é muito simples, patrocinamos bolsas de estudo, acordamos em 2 pontos durante o ano quais são os projetos que devemos fazer com a universidade e, eventualmente, em algum destes projetos, há um que consegue dar o salto e tornar-se um produto comercial. Portanto, essa é a nossa abordagem, tem resultado relativamente bem. Outra das coisas que nós aprendemos durante estes 16 anos é que errar faz parte da nossa fórmula de sucesso. E admitir isto e assimilar isto eu não sei o quão crítico vocês são, ou atentos vocês são em relação ao país e às questões culturais, mas eu já tenho alguns cabelos brancos, infelizmente, e posso-vos dizer que Portugal é um país culturalmente especialmente adverso ao falhanço e ao erro. E isso prejudica-nos, especialmente a nós, empresas que trabalhamos na internet. Porque em Portugal, eu costumo dizer, as pessoas são penalizadas por falhar e estigmatizadas quase, ou seja, as pessoas que falham quase não se conseguem levantar e voltar a falhar. E de facto, conseguir assimilar isto e conseguir admitir e dizer em público que o falhanço faz parte do sucesso e que temos que ser resistentes e persistentes faz toda a diferença, porque especialmente quando se trabalha em internet, testar os conceitos faz muito parte daquilo que deve ser um projeto como o nosso. E por isso nós cometemos muitos erros durante este percurso, não nos envergonhamos de nenhum desses erros que cometemos e aprendemos imenso com esses erros. E tentamos sempre promover uma cultura interna de falhanço, se quisermos. Ou seja, no sentido de provocar nas pessoas uma vontade de quererem propor-nos novas ideias e de arriscarem e de fazerem spin-offs internos de projetos que estejam a acontecer e de proporem à gestão coisas que tipicamente não aparecem nos nossos roadmaps lineares, como foi o caso de um projeto que o SAP ajudou a fazer para a PT muito recentemente, que vocês devem ter ouvido falar, que foi o Mel Canal, que nasceu precisamente de uma ideia completamente espontânea, completamente improvável, e que partiu de uma pessoa que chegou ao meu gabinete e disse: eu tive neste preciso momento uma ideia fantástica, vi a luz e queria-te explicar qual é essa minha ideia. E daí nasceu um projeto tão grande como o Meu Canal. E isso vem muito deste aspecto que é cultural. Pronto, outro aspecto muito importante para nós é estarmos muito próximo do talento. Aliás, se assim não fosse, eu não estaria hoje aqui a falar convosco. Vocês são o futuro do talento nas novas tecnologias em Portugal. Nós fazemos várias iniciativas para nos mantermos perto do talento. Uma delas muito conhecida, que se calhar vocês também já ouviram falar, é um evento anual que nós fazemos chamado Code Beats, que na prática é um concurso de programação, dura 3 dias, 24 horas, vezes 3, non-stop, literalmente, há pessoas que dormem lá. E temos outras iniciativas, apoiamos tudo o que faz sentido para nós e que nos mantenha perto da comunidade que realmente ela é talentosa. Isto não tem um objetivo direto de recrutar pessoas, como muitas empresas fazem, embora muitas das pessoas acabem por vir trabalhar para o SAP. Tem muito mais a ver com termos a certeza que estamos a projetar bem a nossa imagem e que estamos a falar para fora quais são as oportunidades que existem dentro do SAP, termos a certeza que estamos a lidar com pessoas talentosas que também nos podem ensinar alguma coisa e fazer parcerias. Muitas vezes não passa propriamente por contratar as pessoas, passa por fazer algumas parcerias com empresas ou com indivíduos
passa muito por isso. Isto é muito importante para nós. Eu acho que o ativo mais importante que nós temos na empresa neste momento são os nossos quadros, a nossa equipa, e é precisamente na manutenção dessa equipa que eu disponho grande parte da minha energia. Outra das coisas que nós fazemos sempre é celebrar os sucessos, isto é importantíssimo. O falhanço poder falhar é importante, mas também é muito importante celebrar o sucesso. Isto é o e-mail que o SAP enviou há uns 95... É fazer as contas, como diz o outro. Que o SAP enviou para uma coisa que já nem existe, que era a Usenet. Existe, mas já ninguém usa. Alguém sabe o que é a Usenet nesta sala? Uma pessoa. E que celebra precisamente o facto do SAP já ter 1000 apontadores, que foi um momento épico para nós. E ainda hoje fazemos isto a outra escala. Manter um ambiente agradável de se trabalhar. Nós não temos propriamente a capacidade de investimento de um Google, portanto ainda não podemos construir o jacuzzi, nem o ginásio, nem as massagistas, mas fazemos o que podemos e, acima de tudo, nós gostamos que as pessoas se levantem de manhã e tenham prazer em ir trabalhar para o SAP e que estejam na empresa e se sintam como se estivessem numa segunda casa. Há quase uma inveja corporativa dentro do edifício das Picoas para ir trabalhar para o 5º piso, que é o piso do SAP. E, portanto, nós tentamos trabalhamos todos em open space, não há gabinetes, não há nada. Temos salas informais onde podemos fazer brainstorms ou descansar um pouco ou outro tipo de atividades. E, de facto, isso é muito importante para nós. Pronto. O SAP hoje, para vos dar alguns números, só para vocês perceberem como é que as coisas mudaram de 95 para 2012. Nós somos 320 e poucas pessoas no SAP. Somos, acima de tudo, ainda um projeto tecnológico. Ou seja, destas 300 e tal pessoas que se dividem entre editorial, comerciais e depois técnicas, a maior parte dessas pessoas são engenheiros. Portanto, há uma predominância gigante de ecrãs pretos com caracteres verdes ou brancos, dependendo do sistema operativo. Maioritariamente masculina, mas isto são estatísticas normais para uma empresa de tecnologia. O nosso negócio hoje, nós começámos como um motor de pesquisa, acreditem ou não. Houve uma altura que provavelmente vocês não se recordam em que o SAP era o motor de pesquisa de eleição em Portugal e depois surgiu o Google. Felizmente e antecipadamente nós conseguimos perceber que deveríamos diversificar o nosso negócio e transformámos esse motor de pesquisa que foi a gênese do SAP num conceito de portal e investimos numa série de projetos verticais, como sejam e-commerce, canais temáticos, conteúdos, serviços, e-mail, fotografias, vídeos. Tudo isso hoje faz parte da nossa realidade e conseguimos encontrar negócios novos e tem-nos permitido manter o negócio saudável e competitivo e, acima de tudo, continuar a conseguir enfrentar os gigantes da internet num mercado tão maduro. Pronto, isto é em termos de receitas. Pronto, eu ia terminar a minha intervenção com 5 conselhos que eu costumo dar. São conselhos que vocês encontram nos livros, provavelmente até hoje alguém já os mencionou, talvez por outras palavras, mas a essência deve estar lá. E partem muito de uma experiência que é nossa e de um percurso que é meu. Portanto, haverão outros conselhos que podem complementar estes. Estes, para mim, são os mais importantes e aqueles que eu associaria mais ao sucesso que nós tivemos durante este tempo todo. O primeiro conselho é, lá para Alice, trabalhar muito. Eu não conheço nenhum projeto de sucesso em que os principais promotores não se esfolem a trabalhar por ele, não se dediquem à causa. Simplesmente isso não acontece. A sorte é muito bonita, mas eu também não conheço ninguém que tenha tido sorte e que ao mesmo tempo não tenha trabalhado muito. Por isso, este é o conselho que os vossos pais vos poderiam dar, mas eu gostaria de o reforçar aqui. Todos nós, durante todos estes anos, nos empenhámos muito e trabalhámos bastante para o projeto. O outro conselho é a paixão pelo projeto. Eu acho que nós temos que acreditar vincadamente naquilo que estamos a fazer.
não vale a pena pôr-nos em empreitadas e em projetos a prazo se tivermos dúvidas, se não acreditarmos neles. Se vocês querem ser empreendedores, trabalhem naquilo em que realmente acreditem e se transparece para os produtos que vocês vão desenvolver, transparece para fora, transparece para os vossos clientes ou os vossos utilizadores, e é realmente muito importante. Grande parte do nosso processo de entrevistas de novos colaboradores passa, por um lado, pelas questões técnicas que têm que ser feitas, mas depois passa muito por perceber que tipo de pessoa é que está à nossa frente. Se realmente é uma pessoa que acredita e quer trabalhar no SAP e acredita naquilo que vai fazer, ou se está lá por outros motivos. A persistência, já falei um pouco sobre isso, também é muito importante. Não podemos ter pessoas a trabalhar connosco que se vão abaixo com o primeiro problema. Saber levantar, olhar para a frente e tentar de novo e, acima de tudo, ter sempre um espírito muito positivo é absolutamente fundamental. Todos nós no SAP somos muito amigos uns dos outros e temos um espírito muito aberto e muito positivo e gosto de pessoas que discutam comigo e não concordem comigo. Não gosto definitivamente de pessoas que estão sempre com um espírito pessimista e que se vão abaixo facilmente. Isso não gosto e acho que é prejudicial. O outro fator é a excelência. Os americanos têm um termo para isto, que é Eat Your Own Dog Food, e isto cada vez é mais importante, especialmente na internet, porque a internet está a dar saltos qualitativos muito grandes. Eu acho que nós já chegámos à fase em que a dimensão não é tudo e a diferença está nos pequenos detalhes. E por isso é muito importante nós preocuparmos com a qualidade daquilo que fazemos. A internet já não é para amadores, tem ainda muitas oportunidades, há muita inovação para ser feita na internet, mas definitivamente está num estágio já muito maduro e a diferença está de facto nos pequenos detalhes. E por isso nós, em termos de estrutura, temos apostado em temas que muitas empresas portuguesas hoje ainda não dão muita atenção, mas que são muito importantes, como testes de qualidade, usabilidade, testes AB, a própria relação das equipas criativas e de design com as equipas tecnológicas e comerciais. Tudo isso tem sido muito trabalhado para que cada vez mais os nossos produtos saiam com qualidade cá para fora. E por fim, o último conselho é nunca se adaptem ao status quo, questionem sempre tudo, sejam sempre muito irreverentes, mesmo que a idade vos comece a pesar, mesmo que vocês se comecem a tornar, a acomodar, digamos, às coisas e sem muita energia para continuar a travar aquelas guerras próprias de quem tem 20 anos, tentem fazer um esforço por questionar sempre tudo, porque todos os mega projetos, todas as grandes ideias ou quase todas partiram da noção inicial de que se podiam fazer as coisas de forma diferente. E de questionar o que a maior parte das pessoas dava como assumido. E isto também é uma coisa que eu acho que nos caracteriza. Pronto, e agora eu não tenho muito mais para vos dizer. Isto é uma espécie de um kick-off. Gostava era de que vocês me fizessem perguntas. Ok? Em que ano é que surgiu, em que ano é que passaram a fazer parte do grupo PT? Como é que surgiu esse convite e como é que foi a vossa decisão? Quando sei que eram na altura, e quando é que estava a empresa e como é que surgiu a decisão e aquele ponto de terem medo de perderem a vossa identidade também inicialmente? Ok. O nosso percurso foi, nós nascemos na universidade, depois chegámos a fazer uma empresa, com 5 dos 6 sócios iniciais, ou dos 6 fundadores, fizemos uma startup ainda em Aveiro, e acordámos com a universidade o tema da propriedade intelectual, porque quando os projetos nascem nas universidades é preciso esclarecer estes temas. Estamos a falar de uma altura em que a transferência de propriedade intelectual entre as universidades e as empresas era um tema que praticamente não se discutia, ou não era um issue, ou não era importante como é hoje, especialmente na internet, que praticamente não existia. Mas portanto, conseguimos negociar esse tema com a universidade. Aliás, ainda hoje, se vocês forem... Não sei o que é que está assim. Se vocês forem ao SAP,
e virem o rodapé do SAP, podem ver lá que a marca é uma propriedade da Universidade de Aveiro, embora tenha sido cedida perpetuamente à empresa, mas é, digamos, o nosso arranjo, o arranjo que fizemos com a Universidade. Portanto, nós tratámos disso, fizemos uma pequena startup. Durante o ano ainda foram os fundadores que exploraram o negócio e ele já estava a crescer imenso. E a partir de uma determinada altura surgiu uma empresa que se chamava Texto Editora. A maior parte das pessoas não sabe disso, mas não foi a PT que nos comprou inicialmente, foi uma empresa chamada Texto Editora, que nos fez uma proposta realmente muito boa, que nos ia permitir crescer muito, com recursos aos quais nós, apesar de tudo, não tínhamos muito acesso. Permitiu também resolver alguns problemas da empresa. Concordaram todos? Pronto, era aí que eu ia entrar. Sem tocar muito, sem aprofundar muito o tema, por respeito às pessoas que estavam na empresa na altura, devo-vos dizer que uma empresa com 5 sócios é um casamento com 5 pessoas. E se vocês forem fazer empresas e sociedades, não cedam facilmente à tentação de porem os vossos melhores amigos todos como sócios, porque podem estar a cometer o maior erro das vossas vidas, que é de, por um lado, tornar a coisa muito complicada em termos empresariais e, por outro lado, estragarem as vossas amizades. Nós não estragamos as amizades, mas gerir uma empresa com 5 sócios é muito complicado. E, portanto, a oportunidade foi boa. Financeiramente, não para nós, não fiquei rico, não tenho Ferrari na garagem, porque estamos a falar de uma altura em que nem sequer a bolha ainda se via no horizonte. Mas foi porreiro, consegui dar uma entrada num apartamento em Lisboa, aceitei o convite para vir trabalhar para o SAP como diretor técnico, com bom ordenado, porreiro, a minha vida transformou-se. Tive que tomar a decisão de sair de Aveiro, que era uma terra que eu adorava e que pensava que ia viver lá a vida toda, e vim para Lisboa. Hoje adoro Lisboa. Portanto, essa foi a primeira grande decisão da minha vida e a que me custou mais. Okay? Isso foi em que altura? Isto foi em 98, 99. Pronto, depois veio a PT, já uns 2 anos mais tarde, já nós éramos um portal. A Texto Editora era, digamos, o nosso dono institucional, e a PT veio com outra força, veio com outros objetivos. O objetivo da PT era crescer desmesuradamente no âmbito da internet. A única coisa que existia era a Telepac, uma oferta de dial-up. E aí, muito honestamente, já não foi um negócio propriamente dos fundadores, embora eu, como diretor, tivesse alguma coisa a dizer. Já foi um negócio entre a Texto Editora e a Portugal Telecom. Aquilo que eu quis garantir e a condição que eu pus, se quisermos, entre aspas, para permitir a minha continuidade, foi que eu continuasse a gerir a equipa técnica e que tivesse amplitude para investir naquilo que eu sempre achei que era fundamental para o SAP, que era manter os nossos valores culturais, a nossa autonomia e poder continuar a trabalhar naquilo que nós somos bons, ou seja, não podia nunca ser contaminado pelos aspectos diferentes que uma telco, uma Portugal Telecom, teria naturalmente dentro do seu seio. E isso aconteceu bem, e ainda hoje, como eu vos disse, o SAP tem a capacidade de poder fazer as coisas como acha que deve ser feito dentro da internet. Não sei se respondi inteiramente à tua pergunta. Mais? Só assim, em que ano é que estavam quando tiveram a ideia de criar o SAP na universidade? Bom, a ideia talvez... O ano escolar, eu devo-vos dizer que isto é politicamente incorreto, que nunca terminei o curso, por causa do SAP. E foi um bocado triste, porque já só me faltavam 2 cadeiras, portanto, um destes dias ainda tenho que ir lá tratar disso. Mas não façam isto. Mas nós estaríamos para aí no 3º, 4º ano, talvez uns no ano a seguir, outros no ano antes, mas estávamos já depois estávamos a terminar o curso, na reta final. E pronto, obviamente que quando o SAP começou a crescer, isto foi uma paixão para nós e investimos tudo no projeto. E de repente surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar para Lisboa num projeto muito ambicioso. E pronto, lá ficou o curso para trás e lá vinham a trabalhar para Lisboa. E a certa altura tiveram de decidir entre vir para trabalhar para uma empresa e criar o SAP. Sim. Recorda-se como é que foi essa ideia luminosa de fazer o SAP?
Recordo. A Universidade de Aveiro sempre esteve na gênese do aparecimento das telecomunicações em Portugal. Na altura era o Minho e Aveiro eram as duas grandes universidades que, muito antes de haver IP, ok? Eu sou do tempo dos modems de 1200 bauds e do X25, que era um protocolo que precedeu o IP, se quiserem, era onde funcionava o videotexto da Telepac, era sobre X25. E portanto, primeiro havia, portanto, esta naturalidade, esta, digamos, competência da universidade, estar muito ligada às comunicações. E todos nós éramos muito maluquinhos pelas telecomunicações, ok? Eu fazia diretas em casa com o meu modem de 1200 bauds, muitas vezes até fazer coisas menos corretas. Há uma reportagem na televisão sobre isso. Mas a nossa paixão eram as telecomunicações, ok? E foi por isso que o SAP surgiu, porque quando começou a aparecer a internet nós ficámos fascinados, porque o IP era uma coisa completamente diferente, muito mais democratizava o acesso de uma forma completamente diferente, o espectro era gigantesco, a velocidade era estonteante, estamos a falar de carregar numa tecla e esperar para ver o caractere, e isso era estonteante. E, portanto, estávamos no local certo, na altura certa e muito atentos, muito apaixonados por tudo aquilo. E assim começaram a surgir os primeiros projetos da internet no mundo, o Yahoo, o Museu do Louvre em França, lembro-me de ver isso no Mosaic, que era o primeiro browser de internet. Foi espontâneo, portanto, aquilo que nós fizemos foi, nós temos que fazer um projeto destes para Portugal. E a internet está agora a aparecer e já é difícil encontrar coisas, embora sejam poucas, mas já é difícil encontrar coisas. Vamos fazer aqui um diretório, uma coisa bem feita, grande inspiração no Yahoo, sempre assumimos isto no início. E foi assim que nasceu o SAP. Portanto, não foi um plano de negócios a 5 anos, nem foi um brainstorming de uma semana com gestão e não sei o quê. Foram 6 pessoas numa sala, excitadíssimas, apaixonadíssimas pela coisa. Bora lá fazer isto, o resto são detalhes e muito trabalho. Foi assim que surgiu, não há nada mais romântico para contar. Mais? Queria só perceber uma coisa, se vocês nascessem na América, na altura em que começaram, a ideia que tiveram seria o Google? Não sei, duvido. Porque eu não gosto de fazer essas comparações, porque ou se fazem comparações com as variáveis todas, ou então é melhor não fazer comparações e é melhor pensarmos em nós e darmos o nosso melhor no contexto em que vivemos. A América tem uma realidade completamente diferente de Portugal. E não é só a dimensão. É a dimensão, é os aspectos culturais, é a lei do trabalho, é a agressividade que as empresas têm umas com as outras. Tudo isso é diferente, ok? E enquanto em Portugal, se calhar naquela altura o SAP teve uma oportunidade que só nós é que agarramos, se calhar num país como os Estados Unidos havia 100 ou 1000 a agarrarem oportunidades iguais. Eu devo dizer que ainda hoje, e sou muito criticado por isso, tenho um grande desprezo pelas ideias. Ou seja, eu não tenho desprezo pela criatividade das pessoas que têm as ideias, mas dou muito mais valor às pessoas que têm a ideia e que têm a coragem de a executar e de a levar a bom porto e de a lançar. Dou muito mais mérito à execução propriamente dita do que à ideia inicial. Portanto, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, seria multimilionário? Talvez, não sei, se calhar não seria, não faço ideia. Eu não guardo remorsos sobre a minha vida. Não ganhei dinheiro com o SAP, mas depois ainda tive umas empresas, fundei com mais uns amigos um projeto que não sei se se lembram, que era o Mail PT, que era um dos primeiros e-mails em Portugal, e vendi a minha parte à Sonai e a coisa correu bem e tudo bem, estamos felizes. É assim que eu penso. Penso sempre a olhar para o futuro, para o presente e para o futuro, muito mais do que para o passado. Para o passado olho com nostalgia, porque gosto de contar histórias e gosto de dar conselhos, mas não com remorsos, nunca. Mais? Uma pergunta. Será que me consegue dizer quais é que alguns exemplos de motivações que davam lá no escritório para manter os trabalhadores com vontade de irem para a empresa? Lá onde? O seu melhor? Lá onde e quando? Agora?
nos escritórios já depois de terem começado a crescer? Tanto o pai nos anos depois de 2000, não é? Depois de estarmos já na PT. Depois. Foi um pouco aquilo que eu disse, quer dizer, o nosso negócio foi cíclico, ok? Quando a bolha explodiu, nós também sofremos, ok? E eu passei uma das piores fases como gestor em que tive que reunir com pessoas, alguns amigos e despedir pessoas. E isso foi uma parte muito complicada. E, portanto, nós nem sempre tivemos os recursos que temos hoje. Mesmo durante todo esse crescimento tivemos fases más. Mas, acima de tudo, quando nós contratamos uma pessoa, é como eu disse, nós primeiro temos que ter a certeza que, ponto 1, ele é competente tecnicamente, é um dos melhores. Ponto 2, que tem o perfil, a personalidade certa e o perfil psicológico, se quisermos, para trabalhar connosco, ou seja, é criativo, é autodidata, joga-se para a frente, propõe coisas novas, é otimista, quer trabalhar no SAP porque acha que o SAP é uma ambição e gosta do projeto e conhece o projeto. Eu acho piada que há pessoas que querem vir trabalhar para o SAP e nem sabem que serviços é que nós temos, quer dizer, nem sequer fizeram o trabalho de casa para ir para uma entrevista e responder às perguntas que eu acho básicas, que é: conheces o SAP? Então explica lá o nosso negócio. Portanto, ou seja, preocupamos muito mais no passo inicial do recrutamento e depois em garantir que as pessoas têm os meios para trabalharem e para se sentirem em casa ou numa segunda casa e que se sentem motivadas, ou seja, têm uma secretária, têm os computadores que necessitam para trabalhar, têm espaços para poder descansar e para poderem interagir com as equipas, têm essa liberdade toda. É muito por aí, percebes? Não te consigo fazer uma lista de bullet points do que é que resulta, porque isso não existe, percebes? São estas coisas mais macro que fazem a diferença, são temas mais culturais. E essa é a nossa proposta. Pronto, quando as pessoas vão para lá, nós fazemos entrevista, mostramos a empresa às pessoas, não deixamos nada escondido. É com estas pessoas que tu vais trabalhar. Quando as pessoas vêm trabalhar para o SAP, nós temos um processo de integração, garantimos que elas falam com todas as equipas, que todas as equipas apresentam as suas funções ao indivíduo. Temos uma checklist de quase um jogo, um checklist de tarefas que os recém-chegados têm que fazer. Coisas tão ridículas como tirar um café e levar ao diretor, mas pela piada, para ele ter o contacto com o diretor, para o diretor depois o pôr à vontade e ter uma conversa com ele. Portanto, a nossa preocupação passa muito por aí, pelas pessoas, pelo ambiente, pela cultura. Eu acho que essa é a nossa mais-valia. Obviamente que depois, o SAP é o maior projeto de internet em Portugal. Dificilmente em Portugal, na Europa e no estrangeiro, obviamente que há outros sítios, mas em Portugal, quem quiser trabalhar em Portugal, a nossa proposta é boa, porque apesar de tudo conseguimos dar desafios com escala num país tão pequeno como o nosso e eu acho que é muito satisfatório trabalhar num produto que vai ter contacto com centenas de milhares de utilizadores num país como o nosso, e acho que isso é uma proposta boa para as pessoas. Um pouco agora no seguimento dessa parte do recrutamento, como é que se processa o recrutamento ao core do SAP? É através do programa Trainees da PT? Eu sou um bocado pirata dentro da PT em relação aos processos típicos da PT. Nós temos recebido algumas pessoas que vêm através do programa de Trainees, porque apesar de tudo somos parte da PT e surpreendentemente até temos integrado pessoas muito talentosas que vêm por esse programa, mas tipicamente o que fazemos é temos um processo próprio de recrutamento. E o que nós fazemos é usamos os nossos canais habituais para colocar anúncios, redes sociais, os nossos blogs de developers e tecnologia. Agora temos um site que é jobs.sap.pt, onde colocamos lá as ofertas todas. O próprio CodeBeats é um sítio onde nós fazemos questão de espalhar a mensagem e de colocar lá à disposição as ofertas que existem. E depois somos nós também que temos o nosso próprio processo de recrutamento. Somos nós, SAP, e não a estrutura da DRH, da PT, que faz o processo inicial das entrevistas.
E tipicamente fazemos várias entrevistas, umas mais técnicas, outras mais de personalidade. Fazemos um bocado, digamos, aquilo que o Google faz a outra escala, que é ir eliminando fatores até termos a certeza que de facto é aquele candidato que queremos. Mas é um controle muito nosso, é um processo muito nosso. E quais é que são as oportunidades para além do CodeBeats, para alguém que está no caso, Sim. a meio do mestrado, à procura Sim. de se calhar de oportunidades Tens dois cenários neste momento, és tecnologia. subinformáticas? Pronto. Então, das duas uma, ou vais ao nosso site jobs.sam.pt e vês quais são as ofertas que estão lá em aberto neste momento. Tanto quanto me recordo, temos duas neste momento, mas estão sempre a surgir, uma para Java e outra para Presentation Framework. Ou tens a iniciativa de pegar no teu currículozinho e mandar para nós e propores o que entenderes que deves propor e que pode acrescentar valor. E confesso que muitas oportunidades surgem dessa forma também, porque nós gostamos de iniciativa. Ok? Qual é a probabilidade de você aceitar uma pessoa que não acabou o curso e outras cadeiras para trás, porque começou uma startup que não correu bem? A probabilidade é altíssima. Para já porque eu comecei por dar um mau exemplo, não é? Mas agora, fora das piadas, a formação académica é importante, porque, embora eu acho que em Portugal não trabalhe particularmente bem as questões mais ligadas ao empreendedorismo, à criatividade, à iniciativa, etc., questões que têm mais a ver com a pessoa como indivíduo, trabalha muito bem a parte teórica e essa base é importante, porque também se não tivermos bases científicas bem estruturadas, dificilmente, por muito autodidatas que sejamos, vamos ser uma pessoa exemplar ou talentosa. Portanto, a base é importante, eu não menosprezo, longe disso, o valor da formação académica. Dito isto, nós valorizamos muito outros aspectos, ok? E, por exemplo, uma das pessoas com quem eu trabalhei durante mais de 10 anos e que foi o meu braço direito durante mais de uma década e que hoje, infelizmente para nós, mas felizmente para mim, porque sou um grande amigo dele, está a trabalhar no Google, é uma pessoa que não teve formação em engenharia, foi uma pessoa que veio do jornalismo, ok? E que se interessou por tecnologia já depois de tirar o curso e investiu e deu o seu máximo e tornou-se um programador excelente, um programador dos melhores que existiam no SAP, surpreendentemente, com a complementariedade de uma formação em jornalismo, que também acrescentou muito à parte tecnológica. E é esta diversidade de conhecimentos que nós valorizamos muito, esta complementariedade de conhecimentos, ou seja, mais do que tu sejas um mega cromo em Java, eu gostava de saber se tu, para além de seres um mega cromo em Java, és um gajo que consegue aprender uma linguagem nova e tornar-se um mega cromo nessa nova linguagem, que tens iniciativa, que consegues lidar com comerciais e com editoriais, consegues trabalhar em equipa, és um gajo otimista, tens hobbies fora da tecnologia, quais é que são, como é que tu juntas a tecnologia com esses hobbies, como é que tu reages sob pressão. Interessa-nos muito mais isso, essa diversidade, do que apenas, exclusivamente, a tua formação académica. Por isso, no Sapo, se não tiveres ainda o canudo, mas passares no nosso processo de entrevistas, tens todas as oportunidades para trabalhar connosco. Ok? Mais? Que tipo de produtos ou serviços a SAP está a trabalhar neste momento? O nosso plano de 2012... O nosso plano de 2012 tem 988 iniciativas. Queres começar por onde? Não, nós estamos de uma forma muito macro. Nós continuamos a investir muito no PC, porque é o nosso habitat natural e é onde está a grande parte do nosso negócio. Dito isto, estamos a investir muito na multiplataforma, a fazer muitas coisas para mobile e televisão. Mobile é conhecido, desenvolvemos imensos aplicativos para iOS, Android e outras plataformas. Televisão, estamos a ajudar muito o Grupo PT e a desenvolver coisas para o Mel, porque é uma plataforma bastante boa do ponto de vista de interatividade.
E estamos a trabalhar também com a Samsung e com a LG nas Connected TVs e a desenvolver aplicativos também para esses contextos. Nós achamos que a televisão se vai reinventar nos próximos anos. Porque, digamos que durante as últimas décadas se tem mantido um aparelho bastante estúpido na sala de estar. Não sabemos bem como, acho que ninguém sabe ao certo. Pronto, mas também não tem tido muita tração. Eu acho que anda tudo a experimentar, mesmo os gigantes andam a experimentar e a perceber conceitos, porque um dos erros que nós cometemos quando começámos a fazer coisas para o Mel foi de assumir que aquilo que resultava no PC ia funcionar muito bem na televisão. E não necessariamente, porque as pessoas quando estão no sofá estão com um determinado mindset, estão com uma interface que não é o PC, um controle remoto não dá jeito nenhum para fazer um monte de tarefas. Estão num contexto em que muitas vezes não há privacidade e por isso é preciso perceber muito bem a sala de estar e é preciso perceber muito bem a televisão e o que é que pode funcionar lá. Mas nós estamos a investir muito nisso, ok? Depois o SAP divide-se em equipas que trabalham na parte de produto e depois numa equipa mais core que trabalha mais ao nível da arquitetura e das ferramentas transversais que depois todos os projetos utilizam. Pronto, e aí estamos a investir muito em web services, APIs, isso faz parte da forma como nós construímos produtos hoje em dia, event-driven software, na usabilidade estamos a investir muito também em questões de testes AB e questões mais ligadas ao tema da usabilidade, Big Data, estamos a fazer muita coisa. Portanto, tudo o que são Hadoops e tratamento maciço de dados, nós estamos a investir muito nisso, para fazer plataformas de recomendações, behavioral, estatísticas em tempo real. Podia estar aqui uma hora a debitar oportunidades dentro do SAP, honestamente. Já é suficiente. Ok. Como é que funciona o vosso processo de outros sites que já existem, que ficam site.sap.pt, essa aglomeração que existe, Sim. como é que funciona? Existe um contacto da vossa parte e vocês estão atentos a esses sites? Sim. E depois como é que vocês ficam de facto com essas empresas? Não. Existe só um acordo de eles ficarem com esse domínio? Como é que funciona assim? Tipicamente as pessoas vêm ter connosco, mas não sempre. Às vezes nós identificamos parceiros e vamos falar com eles. O que existe tipicamente, pois obviamente que pode haver nuances, mas nunca compramos empresas, nem entramos nas sociedades, salvo muitas raras exceções que já nem acontecem. E o que fazemos é um contrato de exploração comercial. O nosso modelo de negócios é muito simples, que é conteúdos para toda a gente, abertos, universais, gerar audiência e depois monetizar essa audiência com publicidade, que é o modelo clássico de negócio de toda a internet. Okay? E nós fazemos 24 milhões de euros à custa disso. Agora também já temos algum e-commerce, mas acima de tudo é publicidade. E portanto o que nós fazemos é metemos os parceiros na nossa rede, mandamos para lá a audiência, assumindo que eles têm conteúdos de qualidade, garantimos que os projetos deles ganham visibilidade e depois vendemos os espaços publicitários deles. Nós temos a maior equipa comercial de venda de publicidade na internet em Portugal e temos revenue share, ou seja, eles ficam com a maior fatia, tipicamente varia entre 60% e 80%, vai para o parceiro, porque eles é que produzem os conteúdos e têm o trabalho. E nós ficamos com uma fatia desse negócio, pelo nosso esforço e também para o nosso negócio. É obrigatório ficar com os domínios? Tipicamente sim, porque isso é bom para toda a gente. É bom para o parceiro porque recebe mais tráfego por causa dos SEOs e dos efeitos de rede do portal, e é bom para nós porque criamos uma noção de marca global. E pronto, e as pessoas veem o SAP como um grande projeto de conteúdos nacional. Portanto é win-win, mas é um requisito, tem que ter o domínio SAP-PT e tem que ter a barrinha e tem que até ter outros aspectos de usabilidade e de segurança. Agora andamos muito preocupados com a segurança, como é óbvio, andam aí agora os anónimos todos a atacarem os sites e portanto há um processo de integração, não é? Mas é isso. Mais? Não há mais perguntas? Nem mais uma? Pronto. Então, obrigado por terem vindo e boa sorte nas vossas carreiras.